Paz do Senhor Jesus, meus queridos amados irmãos e ouvintes, grato a Deus pela oportunidade, desde já expresso, meus queridos amados irmãos, que estive saudades de cada um de vós, andei um pouco ausente. Aconteceu algumas coisas, meus queridos amados, e se fez necessário estar ausente por uns dias. Louvado seja Deus, creio que os amados irmãos têm me apresentado nas nossas orações, e eu sou grato a Deus por tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos e amados, estou passando neste momento com a palavra gloriosa da parte de Deus para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Neste momento irei orar e em seguida irei louvar e Deus falará aos nossos corações mediante a sua palavra. Bendito Pai, glorioso Deus, cuja presença estou neste momento, Senhor, fale aos nossos corações conforme a sua vontade e a palavra é sua. Que apresento cada uma vida, Senhor, em tuas mãos, de livramento, guarde, Senhor. Tira toda pedra de tropeço, todo empecilho, toda a incredulidade, toda desmotivação espiritual, Senhor, tudo que impede de cada um receber o que eles almejam em seu coração. Tu és um Deus compassivo, um Deus de equidade, que é amor, que também é justiça, mas que usa de misericórdia para com cada um. Amado fiel, maravilhoso, neste momento, Senhor, peço graça e misericórdia em nome do Senhor Jesus para mim e para todos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Tente de novo, tente outra vez. Se não conseguiu vencer, tente a terceira vez. Eu te garanto, diz Deus, se tiver fé em Deus, você vai tentar e tudo vai dar certo, porque Deus é Deus. E já deu tudo certo para a glória de Deus. Meus queridos e amados, eu peço-vos as vossas atenção nesses minutos de sabedoria, nesse devocional. Uma palavra que Deus pôs ao meu coração. Em Jeremias capítulo 18, vaso do oleiro, a impiedade do povo. Jeremias capítulo 18, versículo 4, diz a palavra do Senhor: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Versículo 5. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, versículo 6, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Pai querido e amado, fala aos nossos corações, Espírito Santo, conforme a sua vontade, ministra em nome do Senhor Jesus. Amém, glórias a Deus. Meus queridos e amados, a palavra do Senhor nos diz que Deus, ele convida, ele convoca o profeta Jeremias para descer à casa do oleiro para ele observar. Porque o povo de Deus, como o vaso havia se quebrado, o povo havia se corrompido. E ele disse, levanta e desce à casa do oleiro, Jeremias. E a Bíblia diz, narra a palavra fiel e inerrante, que como o vaso que ele fazia de barro se quebrou, o oleiro, ele estava fazendo um vaso de barro, e Jeremias observando, e aquele vaso havia se quebrado nas mãos do oleiro, e tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Porque o vaso de barro estava nas mãos do oleiro, e o oleiro tem poder sobre o vaso de barro para fazer o que lhe apraz como quer. E a palavra do Senhor nos diz, então veio a minha palavra do Senhor, não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel. Sabe o que o Senhor está falando na tarde deste dia? Ora, se um oleiro que faz um vaso está apto a se quebrar na mão dele quando está amoldando,
Quanto a mim, quanto a você, não somos perfeitos. Não. Vez ou outra nós nos quebramos. Mas o oleiro, ele não dispensa, ele não joga fora o vaso de barro. E Deus, ele falou para o profeta Jeremias: acaso eu não poderia fazer o mesmo? Estou conjecturando. Por vezes nós falhamos, nós pecamos porque somos pecadores, porém remidos. Não somos perfeitos, não. Não existe homem perfeito. De membro a congregado, estou falando em igreja. Todos se quebram. E graças a Deus, porque Ele é misericordioso. Eu confesso aos amados irmãos que eu passei por algumas adversidades. O vaso se quebrou, oleiro, o vaso se quebrou, foi tão grande a minha dor, eu sei, porque eu senti, eu pensei, não vou conseguir. Pensei assim, oleiro, mas tua voz ouvi, graças a Deus, que nós ouvimos a voz de Deus mediante a palavra. Tua voz me dizendo assim, tua angústia chega ao fim. O oleiro jamais vai largar eu e você. Essa palavra é de direção certa, porque isto aconteceu comigo. O vaso se quebrou, mas o oleiro me pegou e me colocou nas mãos dele. E ele diz para mim, para ti, eu não te largo, eu não te solto, se preciso for. Eu refaço de novo. Quantas vezes for preciso e se faça necessário. Você que está se sentindo aí, uma pessoa miserável, que não tem o amor de Deus, é mentira. Deus sabia de tudo, do que iria acontecer e do que vai acontecer muito mais além. Mas nem por isto deixe de olhar para a cruz, de olhar para Jesus. Foi Ele que deu a vida por mim e por você. Estamos entrelaçados na cruz do Calvário, mediante o sangue vertido. O amor de nosso Pai Celeste, que entregou o seu próprio Filho por amor a mim, por amor a ti. O vaso se quebrou e Jeremias estava observando. Deus estava concedendo a Jeremias um sermão para ele falar para o povo, uma exortação, porque o povo de Israel havia se corrompido, como o vaso havia se quebrado. Ou Deus não pode fazer do vaso rachado, do vaso quebrado, um vaso novo e colocar na prateleira da vida para glorificar o nome dele? Acaso Deus é limitado? E por que dizer que vai desistir? Que não é merecedor nem merecedora? Você quer limitar a graça de Deus? É graça sobre graça. Aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Então se levante, se prontifique, diga: Jesus, estou aqui, quebrado, rachado e rachada, mas eu não te largo. Fale para o Senhor: Senhor, eu não aceito o divórcio. Como assim, irmão Carlos? Ora, a igreja é a noiva de Cristo. E a noiva também se corrompe. A noiva é os cristãos, o povo de Deus. E jamais Deus vai se divorciar de mim e de você. Ele não vai nos abandonar, ainda com a mãe esqueça de um filho. Nós, seres humanos, quando sabemos que alguém errou, não estou generalizando, mas algumas pessoas, não serve mais não, descarta, como se fosse um copo descartável até. Mas Deus, lembram do que aconteceu com Pedro? Pedro negou Jesus por 3 vezes, e o que foi que Pedro falou? Mestre, irei contigo. Mas ele foi primeiro a negar o Senhor Jesus. Mas quando o Senhor Jesus Cristo apareceu para ele: Simão Bar-Jonas, tu amas-me? O que foi que ele falou? Te amo, Senhor. Na 3ª vez, na 2ª vez ele se entristeceu.
Porque o amor de Deus o deixou constrangido. Ele não se sentia mais merecedor. E temos que se sentir assim, para que a graça de Deus venha superabundar em nossa vida. Porque eu e você não somos feitos de aço, não. De forma alguma. E o bom é que o oleiro, ele sabe como fazer o que lhe apraz. Você que errou, se levante. Deus é com você. Você que não serve a Cristo, mas ouve a palavra. O oleiro, ele está te observando. Você está sobre as mãos dele, sobre os cuidados dele. Porque se não fosse cuidado dele, nem aí você estava, você sabe disso. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir mesmo. Mas o Senhor Jesus, que está com os olhos como chamas de fogo sobre toda a terra, Ele não deixa o meu pé e nem o teu pé vacilar. E ainda que vaciles, ainda que nós tropeçamos, ainda que nós caiamos aqui, o justo se levanta. Ainda que caia 7 vezes se levantará. Então não pare de existir pela sua falha. Deus não é pego de surpresa não, irmãos. Ouvintes da palavra. Deus, Ele conta com cada um de nós. E Ele vai refazer o vaso para a glória dEle. Lembra dos 300 que estavam com Gideão? E os 32 mil? O restante, Deus abandonou? De forma alguma, eles não estavam aptos para aquela batalha. Mas Deus não desprezou eles, não. A Bíblia não diz isso. Deus a ninguém despreza. Quem despreza somos nós. Vamos orar por quem precisa. Vamos pegar nas mãos. Jesus te ama, rapaz. Isso aconteceu porque tinha que acontecer mesmo. Você vacilou, mas o que importa é que você está de pé e que Deus te ama. Então vai avante e perseverante pela graça que há no nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus te ama e me ama. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus. Graças a Deus pela oportunidade que Ele nos dispensa. Irei ficando por aqui, tão somente até aqui a palavra do Senhor. Não irei mais adiante. Só falei o que Deus ministrou ao meu coração mediante o seu Espírito Santo. Amém? Deus, Ele te ama. Tu és vaso, rapaz. Você tem um dono. Eu tenho um dono que não desiste. Tu, porém, vai até o fim. Eu sou contigo, diz o Senhor. Vai até o fim. Vai avante, porque a minha presença vai contigo, onde quer que andares. Amém? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.